E aí foi uma das grandes decepções da minha vida. Quando faltava uns 10 dias para minha filha nascer, eu fui demitido, porque o mercado de piloto de avião estava muito ruim. Isso você morando em Brasília? Morando em Brasília. E na função anterior, eu tinha um ótimo salário, eu ganhava mais do que diretor, porque eu ganhava comissão. E foi numa época que o Brasil estava em desenvolvimento, estava instalando todo o sistema de telefonia à distância, DDD, DDI. Então a gente tinha clientes maravilhosos. Tecnologia nova, né? E aí eu era comissionado, ganhava um bom salário. Foi quando eu comprei o meu primeiro carro, comprei apartamento. Fez muitas horas de voo, ganhava muita comissão, né? Só que aí a empresa viu que eu estava ganhando mais dinheiro do que diretor, mudaram o sistema de comissão, e aí isso foi bom porque a partir daí eu decidi de fato ir para o voo. Aí fui voar. Eu me lembro, logo em seguida, fui uma feira que ocorre anualmente nos Estados Unidos, ela é nômade, todo ano ela ocorre em um estado diferente. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É a maior feira de aviação de helicóptero no mundo. E aí, logo após esse trabalho, para você ver a dimensão, a divulgação que isso teve a nível mundial, eu cheguei no stand da Eurocopter, né, que hoje é a Airbus, né, a maior fabricante de helicóptero, e eu fui recebido por um francês ou um americano perguntando se eu era o Romero da Emar Táxi Aéreo. Olha que legal. Eu lembrei, repercussão com a obra lá que ninguém queria pegar, você fez. Eu lembrei da minha infância, aquele garoto pobre lá em Taguatinga. Sua mãe falava. Está sendo recebido na maior feira de aviação no mundo, na maior nação. Para mim foi um motivo de muito orgulho. Nossa, de muito orgulho. E muita gente não sabe dessa história, né? Muita gente não sabe se está tendo aí a oportunidade de falar aqui. Quando nós sobrevoamos a aldeia, você não via uma viva alma. Caramba. Só que quando nós pousamos, saiu aquele monte de índio no meio do mato, com burduna. A burduna é um pedaço de pau desse tamanho, alguns com facões, índios com facões. E aí quando nós pousamos, saíram arrastando a gente de dentro do avião, eu fui todo pintado. Ela também foi pintada, a repórter. Nesse momento ela começou a chorar e eu olhei para ela e falei, eu te avisei. O nosso convidado de hoje é o comandante Romero, piloto de helicóptero há 44 anos, visionário desde a época da privatização da Petrobras. Ele enxergou uma oportunidade, aprendeu e, junto de 3 amigos, fundou a Emar Táxi Aéreo. Sua empresa foi peça-chave na construção do gasoduto do Uruçu-Manaus e hoje atua com voos offshore e particulares também. Um verdadeiro exemplo de experiência, coragem e visão de futuro. Seja muito bem-vindo ao Moza Podcast, aonde a beleza e o empreendedorismo se encontram. Hoje eu trago aqui para vocês um grande amigo meu que está aí, que eu conheço aí há mais de 4 anos, empresário, piloto de helicóptero, um amigão meu aí que a gente tem uma amizade muito grande aí e vou trazer para vocês conhecerem mais um pouco da história dele aí. E aí, meu amigo Romero, conta pro público aí quem é o Romero aí, piloto de helicóptero, empresário, conta um pouco da sua história pra gente. Moza, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui no seu podcast. Estou muito feliz, primeiro por você ser um amigo de longa data e fico muito feliz com o seu projeto. Falar da minha pessoa, eu quero remeter à minha infância. Eu vim de uma família muito humilde. A família são 8 irmãos, meu pai semi-analfabeto. Sou mineiro e fui criado em Brasília e sempre tive o sonho de voar. Minha mãe dizia que eu só queria comer asa de frango porque eu tinha como meta voar um dia. Legal, né, mano? E de fato, eu tive a oportunidade de me apresentar à Força Aérea Brasileira como soldado aos 17 anos. Que legal. Eu reputo como, talvez, a decisão mais importante da minha vida, porque dali surgiu um horizonte imenso e eu navego nesse horizonte até hoje, que é voar, que é a minha grande paixão. Bacana, né? Muito legal. Meu amigo, fala pra mim como que nasceu essa paixão. Você sempre sonhou de ser piloto? Como que aconteceu isso? Então, como eu disse, né, eu acho que essa paixão vem desde criança, que minha mãe afirmou isso, né, que eu queria comer asa de frango, porque um dia eu ia voar. Então, bacana. Eu me apresentei à Força Aérea Brasileira para fazer companhia ao meu irmão mais velho, que ele foi servir como soldado. E lá eu tive a oportunidade de ter sido designado para servir no primeiro esquadrão do GTE, que é o Grupo de Transporte Especial, que é o esquadrão que transporta o presidente da República. Nossa, que bacana. E lá eu fui trabalhar na seção de operações, eu fazia montava todo o planejamento do voo. Eu era o único soldado que tinha acesso ao avião presidencial. Dentro do avião tinha um mapa do Brasil, tinha que traçar a rota que o avião ia voar.
E ali os oficiais aviadores viram, né, a minha dedicação, porque eu estava terminando o 2º grau, eu estava estudando inglês, porque o meu sonho naquela época era fazer a prova da Varig, tinha uma escola da Varig chamada Evaer, que ficava lá em Porto Alegre. Que era a maior das aviações antigamente, né? Era, a Varig foi a maior empresa, né, aérea brasileira, que infelizmente faliu. E aí, lá no GTR, além do avião presidencial, tinha helicóptero. E um belo dia, um oficial aviador me convidou para fazer um voo de helicóptero, que é um voo de experiência. Voo de experiência é aquele voo que acontece após a aeronave sair de manutenção. Que ano que era? Isso foi 1979. Nossa. Tem muito Não tempo. era nem nascido. E aí, desse voo, eu me apaixonei pelo voo de helicóptero, mas eu tirei a carteira também de piloto de avião, que são carteiras diferentes. Com qual idade? Eu tinha 18 anos, né? Porque eu me apresentei na Força Aérea com 17, saí com 18. E aí começaram os problemas. Por quê? Como eu disse, minha família era muito humilde, não tinha dinheiro, e o custo de piloto de helicóptero é muito caro. Muito caro, muito caro. É até hoje, né? Até hoje. E eu me inscrevi, procurei informações. Naquela época era através de carta, né? Não tinha. Não tinha. Escrevi para o Aeroclube de Juiz de Fora, Vila Velha, no Espírito Santo, e Bauru. E você morava onde? Eu morava em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Brasília. E eu me lembro assim, o primeiro dia que eu fui voar, o Aeroclube em Brasília funcionava na cidade de Lusiânia, que era distante. Eu saí de casa, acordei 4 horas da manhã, peguei um ônibus de Taguatinga para o plano piloto. Quem conhece Brasília sabe bem o que eu estou falando. Uhum. De lá eu peguei um outro ônibus para Lusiânia. Aí quando eu consegui chegar no Aeroclube, como eu acordei muito cedo, eu quis almoçar por volta de 11 horas da manhã. E só tinha horário vago, tinha um quadro, né, para você colocar o seu nome no horário. E eu consegui voar um horário para voar às 13 horas. Aí, 11 horas, eu fui fazer a refeição. Primeiro, porque eu estava com fome, tinha acordado muito cedo. E segundo, para fazer a digestão antes do voo. Só que quando eu sentei na mesa para almoçar, alguém lá da secretaria... Eu falei, o que houve? Não, você não pode almoçar agora porque o presidente do Aeroclube vai almoçar agora. Por acaso, o presidente era um ministro do Supremo Tribunal, não me lembro bem. E aquilo me desagradou, porque eu era humilde, era uma pessoa pobre, mas tem que sair para alguém decente. Para alguém para almoçar. E eu estava pagando. Aí, nesse mesmo momento, eu tive a atitude de ir na secretaria e falar, eu não quero mais fazer o meu curso aqui, estou cancelando. E fui fazer em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi eu e um amigo. Que bacana. E para lá nós fomos, e aí foi uma história interessante, porque a gente não tinha dinheiro, e para não pagar alojamento, eu e ele era um eletricista exímio, nós fomos refazer toda a parte, as estações elétricas do Aeroclube, que era um prédio velho, pintamos toda a sede do Aeroclube, para a gente ter um cômodozinho, para a gente dormir num colchonete. Para dormir, para começar as coisas. Um colchonete no chão. E aí, final de semana, tinha lá um campo de futebol e tinha um clube de paraquedismo, que aí tinha muita gente, a gente ia lavar carros, né, para poder ganhar um dinheirinho, para ter, né, a nossa alimentação. E assim, foi tudo com muita dificuldade, mas com decência. E aí eu consegui tirar a minha primeira carteira de piloto privado de avião, porque você tem que tirar a primeira carteira de piloto privado, é como se você fosse piloto sua própria aeronave, ou do seu pai, ou do seu tio. Você não poderia trabalhar, não pode trabalhar comercialmente com a carteira de piloto privado. E você hoje, nessa 4 décadas que você tem aí, o que você fala do início aí da sua carreira? Então, só assim, dando sequência, né? Aí eu voltei para Brasília e fui procurar trabalho para mim poder... Primeiro, porque eu ainda fiquei devendo um pouco de dinheiro lá no Aeroclube. Aí fui fazer... claro que eu teria que trabalhar próximo, né? No aeroporto. Aí fui no aeroporto de Brasília e um amigo que serviu comigo na Força Aérea estava lá e falou, olha, eles vão precisar de gente, aquele pessoal que trabalha no pátio chamando a aeronave, né? Ele chama de raquetinha. E eu fui fazer a entrevista e fui bem na entrevista. Para começar ali, né? Só que o rapaz que me entrevistou falou, olha, sua ficha aqui é muito boa, mas tem um porém. Aí eu disse, o que é? Ele falou, não, o fato de você ser piloto para a gente é ruim. Mas por quê? Não, porque assim como você, alguns pilotos chegaram aqui, nós demos o treinamento, demos o uniforme, e aí ele começava a trabalhar, conseguia um avião para voar e nos deixava na mão. Eu falei para ele, olha, eu não vou negar, a minha primeira necessidade é trabalhar, vontade de trabalhar, mas se surgir a oportunidade, eu vou fazer isso. Ele falou, olha, pela sua sinceridade, a vaga continua sendo sua. Só que quando eu estava saindo,
esse mesmo amigo falou, pô, tem uma empresa aí que vai contratar despachante. Eu falei, mas o que despachante faz? Enfim, aí fui nessa empresa, e aí o gerente falou, olha, eu estou indo para Belo Horizonte, vou pegar a ponte aérea às 14 horas, a relação de documentos está aqui. Isso era umas 10 horas da manhã. Se você chegar com a documentação toda aqui, a vaga é sua. Aí peguei dinheiro emprestado com um amigo, fui, tirei foto, a biografia e consegui trabalhar nessa empresa. Fiquei 24 anos nela e cheguei a assumir da gerência da base em Brasília com 22 anos. Que bacana. Mas o meu desejo era voar. E aí, aos 23 anos, aí finalmente eu fui para o voo. Comecei a voar avião, voei pouco, voei umas 800 horas só de avião. E aí foi uma das grandes decepções da minha vida. Quando faltava uns 10 dias para minha filha nascer, eu fui demitido, porque o mercado de piloto de avião estava muito ruim. Isso você morando em Brasília? Morando em Brasília. E na função anterior, eu tinha um ótimo salário, eu ganhava mais do que diretor, porque eu ganhava comissão. E foi numa época que o Brasil estava em desenvolvimento, estava instalando todo o sistema de telefonia à distância, DDD, DDI. Então, a gente tinha clientes maravilhosos. Tecnologia nova, né? E aí eu era comissionado, ganhava um bom salário. E foi quando eu comprei o meu primeiro carro, comprei apartamento. Fez muitas horas de voo, ganhava muita comissão, né? Só que aí a empresa viu que eu estava ganhando mais dinheiro do que diretor, mudaram o sistema de comissão. E aí isso foi bom, porque a partir daí eu decidi, de fato, ir para o voo. Aí fui voar. E aí um diretor falou, olha, Romero, na parte de avião eu não posso mandar, mas na parte de helicóptero, se você quiser fazer o curso de piloto de helicóptero, você volta a voar conosco. Bacana. E o curso de piloto de helicóptero é muito mais caro do que avião. E para conseguir, minha mulher pediu demissão no emprego para sacar o fundo de garantia. Eu tinha uma parte da rescisão e aí saí de Brasília, vim fazer o curso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Que bacana. Me fala aí, nessas 4 décadas aí de experiência, o que você me diz aí da sua carreira? Mas eu tenho certeza que é uma carreira de sucesso. Primeiro, né, porque eu vim de uma família bem humilde, trabalhei como engraxate, vendi picolé, trabalhei na feira, na roça. Isso em Minas ou em Brasília? Em Brasília. Você só nasceu em Minas? Eu só nasci em Minas. Eu nasci em 57, em agosto de 59 eu fui para Brasília, né? Porque Brasília nem tinha sido inaugurada ainda. E aí, por isso que eu afirmo, é uma história, né? Eu reputo como uma história de sucesso. Uma história de sucesso. Porque, eu te disse, os custos não são baratos. Não, não é não. Mas eu me virei e consegui fazer. De família humilde hoje, para você virar piloto de helicóptero, não é fácil, eu vim pra... Hoje até mais difícil ainda, né? Com certeza. De fazer. Com certeza. Eu vim para Macaé em 1985, né? Comecei a trabalhar em 81 aqui, mas de mudança eu vim 81 em Macaé? É. Então você viu todo o processo de Macaé aí. O aeroporto ali não tinha nada. Não tinha nada. E aí, em 85, eu mudei para cá, né, com a minha família. Enfim, aí saí comandante, né, porque você começa como piloto. Eu me lembro assim, um detalhe que meu primeiro voo de comandante foi um dia após a morte do ex-presidente Tancredo Neves. Porque eu ficou marcado na sua história essa parte. Eu saí de Macaé, eu decolei com um helicóptero para São João del Rei. Em Minas. Para ver lá, levar um pessoal para ver o enterro do presidente. Caramba. Então foi o meu primeiro voo como comandante. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a privatização da Petrobras? Você enxergou aí uma grande mudança na sua vida aí, né? Interessante, amor, porque você estava habituado ali como funcionário, como empregado. Eu já tinha tido outras tentativas, né, de empreender. Cheguei a montar uma loja de material de construção aqui em Macaé. Aqui em Macaé? Na Tele Barreto? Na Tele Barreto. Morei na Tele Barreto. Pois é. Morei 3 anos na Tele Barreto. Mas assim, um amigo que tinha uma cerâmica em Campos, e foi na época da construção desse Macaé Shopping que está aqui na subida do viaduto ali. Aqui no viaduto, aqui pertinho. Eu morei do lado ali, trabalhei na FEMAC. Isso, trabalhei 2 anos na FEMAC. Exatamente. 2 anos. Naquela época não tinha nada. Aquilo para Macaé era um avanço, né? Não tinha nada. E aí, como minha mulher é engenheira e um grupo de amigos, né, foram construir, e aí, na tentativa de vender, de escoar a produção desse meu amigo que tinha cerâmica em Campos, nós montamos uma loja de material de construção, trouxemos o caminhão, enfim, mas aí fomos assaltados lá, né? Porque você está perto de favela. E aí o caminhão fundiu o motor, enfim, aí eu vi que aquilo ali não era muito a minha praia. Não era para você. Não era a minha praia. E essa questão da quebra do monopólio, eu já vislumbrava
alçar Algo na voos. frente. Por quê? O empresário lá de Campos comprou um helicóptero novo e eu fui convidado para trabalhar com ele, para montar o táxi aéreo dele. E eu falei para ele, né, de quanto esse mercado ia explodir em Macaé com a quebra do monopólio. Você teve essa visão. Eu tive essa visão, por quê? Porque naquela época a Petrobras era a única fornecedora de transporte aéreo para as empresas. Ah, em Macaé. Isso em que ano? Que ano que era? Isso foi em 1979. Caramba. E a Petrobras ela tinha um monopólio das aeronaves e ela que distribuía, né? Ela que gerenciava todos os voos, toda a frota. E estavam chegando novas empresas que não tinham vínculo com a Petrobras e não tinha como transportar. E não tinha como transportar. Seus funcionários para a plataforma, para navio. Só tinha Petrobras. E aí eu enxerguei isso e começamos com esse helicóptero de Campos, que não era nem o adequado, porque era um helicóptero monoturbina, embora naquela época ainda podia voar helicóptero monoturbina. Eu levava um bote salva-vidas a bordo, colocava colete salva-vidas. E essas empresas, né, porque imagina você, uma empresa, por exemplo, da Escócia, da Inglaterra, trazia seus funcionários aqui e tinha que fazer o revezamento, as trocas, né? E aí chegou no dia da troca, não tinha como fazer a troca nos navios, tinha que estar pagando o absurdo aqui de hotel, passagem muito aérea, caro, remarcar passagem aérea, era um caos. Muito caro. E eu comecei a atender essas empresas. E aí veio a oportunidade, né, da gente montar a empresa. Isso que eu quero perguntar a você. E como surgiu a EMAR? Então, nós não tínhamos nada, né, nenhum CNPJ, nenhuma empresa constituída. A gente não tinha um centavo no bolso, só conhecimento. Essa é a história do empreendedor. E aí né? nós começamos a visitar, porque o nome EMAR é de Edmilson, M de Marins, A de Afonso e R de Romero. Então são 3 sócios. Nós éramos 4. 4? 4. O Edmilson trabalhava comigo nessa empresa e era administrador. O Marins era funcionário da Petrobras e ele trabalhava no setor também do apoio aéreo. O Afonso era aviador, trabalhava em outras empresas e eu trabalhava também em outras empresas. Então eram 4 sócios. Eram 4 sócios. Sonhador, né? 4 sonhador. E aí nós arrendamos um helicóptero e começamos a prestar serviço para essas empresas. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos. Não pode ir. Naquela época, digamos que a hora de voo custava $2.000 a hora e a gente, como broker, né, como atravessador, a gente revendia por $3.000. Sobrava $1.000 em cada hora. Vocês pegavam e revendia. Teve mês, assim, no início, a gente voava 200 horas no mês. Caramba. $200.000. Era muito dinheiro para a gente. Muito dinheiro. E com esse dinheiro nós compramos o primeiro helicóptero e aí a coisa foi, né? Foi crescendo. Só que né? a gente teve que montar o táxi aéreo e saiu a homologação e no ano de 2003 saiu a homologação da EMAR Táxi Aéreo. Hoje a EMAR, ela é consolidada no mercado. Qual o diferencial hoje da empresa aí que você fala pro seu público, pro nosso público aí de empresário, empreendedores? A EMAR, ela é uma empresa que eu tenho orgulho de dizer que nunca tivemos nenhum acidente. Olha que bacana. Quanto tempo de empresa? Ela foi homologada em 2003, né? Então a gente 2003? Está há 22 anos de homologação. Sem um acidente? Sem um acidente. Nem aqui, nem nas outras bases? Aí fomos abrindo, a gente teve a oportunidade de trabalhar na Amazônia em 2006, quando teve início, né? 2006. 2006, a obra do gasoduto de Urucu para Manaus. Foi uma obra assim que eu reputo como uma verdadeira operação de guerra. Porque lá em Manaus... Não, aquela região, ela ou ela seca, né? Vocês, embora não conheça a região... Eu vou para lá agora em dezembro, lá fazer um curso lá. Mas ali depende muito, né, de chuvas. Quando chove, alaga tudo, e quando seca, é difícil navegar por causa dos rios. Os rios é o meio de transporte, né? Por onde navega. Porque tudo navega. Tem gente lá que passa 6 dias navegando. Não tem estradas, né? Não tem estradas, ou é aéreo ou é fluvial. Que ano que era essa época? Isso foi em 2006. 2006. Imagina agora. Só que o pico da obra, o que acontece? As empresas de engenharia, né, que ganharam a licitação para fazer essa obra, foram 3 consórcios, né, só de empresas grandes, e eles estavam tendo essa dificuldade de como nós vamos fazer para transportar os tubos, para colocar os tubos. Nossa. E os tubos, tem tubo de 4 toneladas, que é o tubo revestido de concreto. E aí... Eu cheguei até a ver no site de vocês um helicóptero diferente, né? Que pega tubo. Eu vi lá Depois de muita discussão, nós apresentamos o projeto para a Petrobras Engenharia
de fazer o transporte e o içamento, né, dos tubos através de helicóptero. Aí, só que eles, pô, mas é muito caro e tal, né? Trabalhamos em cima de orçamentos. Aí nós trouxemos o Skycrane, que é esse helicóptero para 9,5 toneladas, esse esquisito, parece um gafanhoto. Ele chegou em Manaus dia 1º de maio de 2008. Eu vou fazer um intervalo aqui para a gente tomar um café e vou fazer uma pergunta para você. Nesse momento, qual foi o momento mais difícil que você achou que poderia sofrer um acidente e morrer? Mas eu vou responder, você vai responder depois do intervalo. Ok. Voltamos aí daqui a pouco com o intervalo. Voltamos aí do intervalo, o papo tá muito bom. Continua aí, meu amigo, com sua história aí que a gente tá gostando muito. Então, Moza, essa foi, conforme eu disse, foi uma obra, né, que como era a obra do PAC. Ah, era do PAC? Era do PAC e... Quem era o presidente na época? Na época era o Lula. O Lula. E era uma obra que era visitada a todo momento, né, por ministros, né, presidente da Petrobras. Então, é uma obra que foi muito visada. E aí houve alguns atrasos, né, por conta de greve de Receita Federal. Enfim, mas o fato é que nós conseguimos concluir com êxito. Na ocasião, o presidente Lula esteve lá na inauguração. Eu tive a oportunidade de presenteá-lo com uma maquete desse helicóptero, né? Eu vi até uma foto lá no seu escritório, um ano que eu fui lá e tomar aí um café, tinha lá. O presidente Lula, a presidente Dilma, os ministros, eu tive a oportunidade de entregar uma maquete nas mãos dele. E essa obra trouxe uma repercussão muito grande para a nossa empresa, né? Eu me lembro, logo em seguida, fui a uma feira que ocorre anualmente nos Estados Unidos. Ela é nômade, todo ano ela ocorre em um estado diferente. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É a maior feira de aviação de helicóptero no mundo. E aí, logo após esse trabalho, para você ver a dimensão, a divulgação que isso teve a nível mundial, eu cheguei no stand da Eurocopter, né, que hoje é a Airbus, né, a maior fabricante de helicóptero, e eu fui recebido por um francês ou um americano perguntando se eu era o Romeiro da EMAR Táxi Aéreo. Olha que legal. Aí eu lembrei, repercussão com a obra eu lembrei, lá, que ninguém queria pegar, você fez. Eu lembrei da minha infância, aquele garoto pobre lá em Taguatinga. Sua mãe falava. Está sendo recebido na maior feira de aviação no mundo, na maior nação. Para mim foi um motivo de muito orgulho. Nossa, de muito orgulho. E muita gente não sabe dessa história, né? Muita gente não sabe. Você está tendo aí a oportunidade de falar aqui. Estou tentando escrever um livro, né, para deixar isso. Não, vou escrever o livro. Deixa eu te perguntar, nesse tempo aí, qual foi a parte mais difícil que você achou, assim, no trajeto que você fez, que você falou assim, caramba, passei um... Tem duas histórias que eu de fato, eu fiquei assim, sufoco, né? Passei um sufoco mesmo que você... achava que... Uma foi quando eu ainda morava em Brasília e voava avião, e você com certeza não era nascido. Eu sou de 82. Tinha muito conflito com indígenas, né, na Amazônia. Vários conflitos. Os índios naquela época eram bem silvícolas, né, tinham pouco contato com a civilização, então você não conseguia prever, né, como é que seria... O que poderia a reação deles, né? O que poderia acontecer. E aí teve vários fatos, mas esse especialmente, os índios, deixou marcado, os índios, para chamar a atenção, eles travaram uma balsa que fazia a travessia do Rio Xingu. E aí a imprensa mundial, na época o cacique Rony, aquele, né, que tinha aquele negócio que era o chefe da aldeia. E aí houve uma matança na fazenda Macedônia, no sul do Pará. Mataram 19 brancos, inclusive uma senhora que estava grávida, né? E eu tive a oportunidade de ver essa cena horrível, que ela correu para se esconder, e aí os índios mataram, né? O feto saindo assim. Uma criança também que foi esconder debaixo de um sofá, e aí estava com a cabeça toda. Então, cena horrível. Você vê cada coisa. E aí, quando nós chegamos lá na aldeia, eu estava com a imprensa, né? Estava com o pessoal da imprensa. E o pessoal da FUNAI não recomendava a nossa ida no local. Nossa. O pessoal, não vem, o clima está muito pesado, a gente sugere que vocês não venham, tudo falando através de rádio, né? De rádio. SSB naquela época. E aí a gente estava com uma repórter, né, da maior emissora de televisão, né?
E ela botando pressão, não, eu tenho que fazer a matéria e tal, blá, blá. Querendo ir lá, e você querendo ir lá, e só tinha como ir através de você. E a gente ponderando, olha, o pessoal da FUNAI está recomendando a gente não ir, mas ela perturbou tanto, que aí chegou uma hora nós decolamos, né? Quando nós sobrevoamos a aldeia, você não via uma viva alma. Caramba. Só que quando nós pousamos, saiu aquele monte de índio no meio do mato, com burduna. A burduna é um pedaço de pau desse tamanho, alguns com facões, índios com facões. E aí quando nós pousamos, saíram arrastando a gente de dentro do avião, eu fui todo pintado, ela também foi pintada, a repórter. Nesse momento ela começou a chorar, e eu olhei para ela e falei, eu te avisei. Avisou. E aí isso foi, né, teve uma repercussão mundial, várias vezes eu tive que dar entrevistas no Jornal Nacional, Nossa. Globo Repórter, Vídeo Show. Então, enfim, aonde eu ia eu tinha que contar essa história, como eu estou contando até hoje. Está contando aqui hoje, e às vezes muita gente não sabe, né? Não sabe. Então esse foi um marco, né? Eu tenho revistas da época guardadas. Dos marcos que... Esse foi um. O outro fato também que eu me preparei, digamos assim, para morrer, mas felizmente eu estou aqui. Nós atendemos, né, clientes no Brasil inteiro. E tinha decolado daqui de Macaé para Maceió para atender um cliente que faz trabalho de sismografia. Rapaz, isso deve ter sido no ano 2000 e pouco, 2001, 2002. E aí, nós, no translado daqui para Maceió, depois de Porto Seguro, mais ou menos, já começando a anoitecer, eu ouvi um barulho, né? Que a gente que voa, é como no carro. Se você está acostumado a ter o carro, se você ouvir um barulho diferente, vai te chamar a atenção. Você vai te chamar a atenção. E aí eu ouvi um barulho, mas em princípio o helicóptero não vibrou, né? Porque o helicóptero, como o que mais nos preocupa é a vibração, e o helicóptero não vibrou. Aí chegamos em Maceió com a chuva, fizemos o procedimento de pouso por instrumento, e no outro dia decolamos com 9 passageiros para o navio. O navio estava a cerca de 50 milhas. Naquela época não tinha o GPS, né? Que é o meio mais seguro, né, de navegação. A gente utilizava muito o radar meteorológico para plotar o alvo. E aí, quando a gente iniciou a descida para pousar no navio, aí deu um estalo muito forte, o helicóptero começou a vibrar muito. E aí a gente tem que tomar uma decisão muito rápido. Aí vem aquilo, eu vou pousar na água, eu vou para o navio ou retorno? Caramba. E aí estava chegando perto de onde? Estava chegando perto do navio. Estava a 50 milhas, mais ou menos, da costa. Dá o quê? Dá quantos minutos? 50 milhas, em velocidade normal de cruzeiro, daria 30 minutos. 30 minutos. E aí eu olhei o painel, estava vibrando muito, dava para ler assim, com muita dificuldade, que os instrumentos estavam pelo menos ali na faixa verde. Eu falei, olha, eu tenho potência, né? Aí chutei o pedal, né, que comanda o rotor de cauda. Eu tenho comando do rotor de cauda. E aí eu optei, armei o flutuador, mas não inflei, né, para pouso na água, o helicóptero tem esse equipamento. E aí fui fazendo a curva para voltar para Maceió, voltando, reduzindo a velocidade, e fomos. Para não acabar o combustível e tudo? Não, e também baixei, né, porque a gente não sabe onde. Não tinha como avaliar o que estava acontecendo. E Maceió estava com chuva, tivemos que subir ainda para 2.000 pés para pousar, e aí a gente declarou alerta vermelho, né, para a torre. Tinha 3 caminhões do Corpo de Bombeiros nos esperando. O pouso foi normal. Aí quando o colega, né, o outro que estava voando comigo, desceu com os passageiros, e aí veio aproximando dos outros colegas, um mecânico, um outro piloto, que houve? Aí eu desci e subi para tentar ver, né, lá em cima, o que houve. E aí os dois chegaram e falaram, desce daí e vai rezar porque você nasceu de novo. Olha lá o que era. O helicóptero ele tem um punho que ele prende a pá, né? Porque a pá a gente chama de asa rotativa, por quê? Porque na realidade essas pás são as asas, né, que tem no Boeing, só que elas ficam rodando. Que é o sistema de sustentação, né? E aí esse punho que trava a pá, ele cisalhou da parte de baixo, de fora a fora, passava mais de um dedo meu. Então, na realidade, a gente ficou preso apenas nessa pá, por isso que provocou a vibração. E aquilo aí poderia romper a qualquer momento, e se rompesse, certamente eu não estaria aqui. Então, esses foram os 2 momentos assim de maior agonia que eu passei. História de... Muita gente não sabia dessa história. Nem imagina. Deixa eu te perguntar. Com a experiência que você tem hoje na aviação, o que você diz daí do mercado brasileiro e futuro da aviação aí? O que você tem para falar para a gente?
Então, Moza, assim, ao longo desses anos, eu pude observar que existe uma sazonalidade, assim, né? Como tudo na vida, né? Tem momentos Os bons, altos e baixos, né? altos e baixos, né? A gente teve um momento muito ruim, né? Com os problemas que houveram aí do Petrolão, né? Uhum. Você sabe, você estava em Macaé naquela época. Tava. Macaé, 2014 aí foi... Macaé, que tinha uma pujança tão grande, né? Os hotéis, tudo lotado, restaurante tudo lotado, de repente você vê a cidade vazia, os hotéis fechados, Eu vim para Macaé em 2004 para 2005, eu trabalhei na FEMAC aqui, que a gente estava até conversando. Sim. Chegava aqui o pessoal que vinha para Petrobras, levava um voucher para comprar móveis. Só comprava 30, 40 mil de móveis aqui os gringos então, aqui. a gente viveu momentos muito difíceis, né? A cidade teve uma retração muito grande no comércio, rede hoteleira, enfim, e está retomando. Está retomando. Hoje também deixou de formar muitos profissionais, né? Hoje a gente tem carência de profissionais, de pilotos, de mecânicos, e o mercado está em franca ascensão, né? Tem muita coisa por vir. Tem essa área equatorial agora lá em cima. Eu vejo com bons olhos, bons então. olhos. Bons olhos. Precisamos ter mão de obra, precisamos preparar mão de obra. Mas o futuro é bastante promissor. Deixa eu te perguntar, quais são os próximos planos aí da EMAI Táxi Aéreo? Quais os próximos planos aí para os próximos anos aí? Você, com os outros projetos? Então, foi o ano de 2023, 2024 foram anos difíceis para a EMAI. A gente está agora num processo de reestruturação da empresa, que felizmente está tendo êxito. E eu sou apaixonado pelo voo. Fiquei afastado do voo por um bom tempo. Fiquei na gestão da empresa e num momento muito difícil. A gente até comentou aquele dia que a gente foi no Rio, né? Você comentou que... Um momento muito difícil, né? E aí você tem muita responsabilidade, né? São várias famílias... Que depende de você, né? Muita gente envolvida, né? Você perdendo noite de sono, sabendo que tem que gerar receita para pagar folha, para pagar impostos, né? Para pagar os fornecedores. E eu tomei a decisão de realmente sair da gestão de empresa, de profissionalizar a gestão e voltar para o voo. Tenho saúde, renovei todos os simulador de voo, fiz tudo, o Hilt, né? Que é aquele mergulhão. Fez todos. Fiz tudo e voltei a voar e estou feliz da vida. Assim, e a empresa, a gente almeja voltar a crescer a frota, porque demanda tem, conforme eu falei. Hoje a empresa está em Macaé, e mais aonde vocês têm base hoje? Nós temos uma base em São Luís. Maranhão? Temos uma aeronave lá. Tem quantas pessoas lá trabalhando lá? Não, lá basicamente é uma aeronave, né? Que a gente mantém, como nossas tripulações, tanto piloto como mecânico, eles trabalham no regime de quinzena e tem um administrador lá. Temos a base ainda lá em Manaus, temos também lá ainda em Quari, mas demanda tem, né, lá em cima. Até seu filho está lá em São Luís, né? Luís, Rafael. Então, assim, o foco agora é crescimento da frota. Para a gente voltar ao patamar de faturamento que tínhamos até o ano de 2023, ou talvez até superar, com certeza. Deixa eu te perguntar, o que você falaria aí para o jovem piloto hoje aí? Conselho que você daria aí para esse jovem que quer entrar na área, ou os que estão hoje, o que você falaria para esse jovem? Ô, Moza, a gente teve a oportunidade de ter uma escola de aviação em Campos. É mesmo? Pô, que legal. Qual ano que era? Também foi mais ou menos nessa época, os anos 2000 e pouco, logo que nós começamos a EMAI. E aí, todo início de turma, fazia uma palestra, né, chamava aqueles candidatos e falava para eles da necessidade de gostar da profissão. Ser piloto, principalmente de helicóptero, não é para qualquer um. Não. Você tem que gostar. Tem que gostar. Porque os estudar muito, né? Tem que estudar muito também, né? Toda a profissão você precisa estudar, mas o problema que eu vejo é assim, porque muita gente, eu vi isso, né? Eu dei instrução para muitos pilotos. Tinha pilotos que entravam nessa profissão porque achavam que, vou ficar num hotel de frente para o mar, acabou o voo, eu vou para a beira da piscina tomar uma cerveja, vou viajar, não sei o quê, mas chegava na hora do voo, você via o comportamento do piloto, que o piloto já estava ali, sabe? Não é aquilo. Não era paixão, né? Não. Tava aquilo ali para... E aí você tentava
conversar com a pessoa. É Então, o muito- primeiro ponto, o primeiro conselho que eu dou para quem quer realmente seguir nessa profissão tem que gostar. Se não gostar, não entra, porque eu tenho pena daquela pessoa que sai de casa para trabalhar em algo que ele não gosta, entendeu? E aí, como que ele vai descobrir? Antes de tomar decisão, vai numa escola, procura fazer um voozinho, né, para ver se ele vai se sentir bem no voo. Esse é o melhor conselho que eu acho que todo mundo tem que fazer. Se possível, ter essa experiência. Ter essa experiência. Porque depois que ele mergulhar, gastar dinheiro, porque o custo não é barato, é evitar que ele gaste dinheiro desnecessariamente e perda de tempo. Né? Aham. Deixa eu te fazer aí uma pergunta. Nesses 44 anos que você tem de experiência aí, o que você fala aí para as pessoas hoje, né? Pessoas que tá na área, que quer empreender, o que você tem para falar aí para gente? Rapaz, empreendedorismo é uma coisa assim, né, que eu acho que tá bem no sangue, né? Tá no Porque sangue, tem tá no eu que tem muita gente que tem oportunidades e não desperta para isso. E ao contrário, aquele que já tem interesse, você viaja, você vai para um outro país ou para uma outra cidade, você está olhando sempre alguma oportunidade de negócio. Não é? É aquilo Então, que a gente foi até falar aqui com o pessoal, que a gente, semana passada a gente fui com você, né, de carona pro Rio, né? E lá a gente conversando, passei um contato de um amigo e vocês estão conversando. Exatamente. Às vezes uma conversa surge uma oportunidade, entendeu? Mas você tem que ter esse espírito, né? Porque tem gente que... Não é à toa que a gente está aqui, né? A gente se conheceu há 5 anos um curso, hoje está aqui o podcast aqui, você está aí. E às vezes a oportunidade passa na sua cara e você não enxerga. E às vezes ela não passa uma segunda vez. É o que eu falo hoje, network hoje te abre muitas portas hoje. Você tem que sair de casa para você conhecer pessoas, tudo. Deixa eu te falar. Queria aí, a gente está aí chegando quase no final aí, queria que você deixasse aí um recado, falar aí qual a mensagem que você passa para as pessoas aí que estão nos ouvindo aí, entendeu? Moza, eu acho que a melhor mensagem é uma mensagem de otimismo, né? Assim, nos piores... Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, desde criança, e eu sempre coloquei metas para mim mesmo. E foi assim na minha vida inteira. Até eu gosto de correr, até em corridas, assim, no calçadão, eu vejo uma pessoa lá na frente, e aquilo é um motivo para me motivar. Eu vou passar aquela pessoa. Não é à toa que você tá voltando nesse... Tirou a carteira de novo aí e tá voltando a voar, né? Eu sempre coloquei metas. Eu dou o exemplo da corrida porque você tá vendo uma pessoa lá na frente. Minha meta é chegar naquela pessoa. Aí quando eu chegar naquela pessoa, eu ultrapassava agora, eu quero passar aquela outra. Então, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos. Tem que ter meta, eu falo. Tem que ter meta. E acreditar, tem que ter otimismo. Tem que ter. Porque os obstáculos são muitos. E você não pode desistir no primeiro obstáculo. Se a gente ficar olhando outras coisas aí, a gente não faz nada. Então, eu acho que a maior mensagem para o jovem é esse, né? O jovem hoje é muito diferente da minha época. Né? Hoje, infelizmente, o celular é o maior lazer das crianças, né? Do adolescente. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Entendeu? Mas é isso. Acreditar e mergulhar e não desistir. Quero te agradecer pela oportunidade de você confiar aí em mim aí, pelo convite. Muito feliz aí por você participar do nosso podcast aí. Te agradecer. Muito obrigado mesmo. Moza, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande. E ver você, né, abrindo mais essa porta. E estar aqui participando, estou muito feliz e parabenizo você por essa atitude, por a decisão. Mais uma vez está inovando. Obrigado. Você vai em frente, garoto. Eu gosto desse modelo seu, né? Tem que inovar, né? De inovar. Tem que inovar. Fico muito feliz. Obrigado, eu que agradeço aí. Obrigado por acompanhar o Moza Podcast. A gente se encontra no próximo episódio.